E graças a Deus. Mateus, capítulo 11. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o teu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora vá comigo ao capítulo 14. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus.
Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senhor, a tua palavra fora lida. Ela está aberta diante de nós. Descortina, Senhor, os nossos olhos. Desimpede, Senhor, o nosso entendimento. Socorra-nos com teu Espírito Santo. Ilumina-nos com compreensão e graça. E faze-nos discernir a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor através da tua palavra. Obrigado porque temos a palavra do Senhor bendita entre nós. E a tua palavra é o alimento nesta manhã que queremos. Alimenta a cada um de nós. Ensina-nos conforme a tua palavra nesta manhã. Eu te suplico em nome de Jesus. Toma-me nas tuas mãos. Não apenas a mim, mas a todos os teus pastores que pregam, que ensinam, que ministram nessa hora. Que no altar haja fogo do Senhor. Que no falar haja o falar do Senhor. Somos falhos, imperfeitos, mas clamamos àquele que é perfeito e que nos dá autoridade e unção para falar em nome de Jesus. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria e conduza-nos em o nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, eu estava pensando sobre a conversa que teríamos nessa manhã, e já há algum tempo que esse texto, ele me acompanha com algumas reflexões, com algumas ideias. Eu fiquei buscando também o que outros já haviam falado, o que outros já haviam dito, o que outros haviam entendido e compreendido acerca desse texto, e tudo isso me fez pensar sobre uma experiência que nessa semana para alguns pareceu algo engraçado e até cômico e divertido. Nós estamos com algumas questões, tínhamos, né, algumas questões de vazamento. Portanto, se você olhar para o teto, você vai perceber algumas manchas. E então foi chamada uma empresa para que olhasse com um pouco mais de atenção e vedasse, calafetasse, enfim. E essa semana eu subi, tem uma escada aqui ao fundo, e eu subi então e estava acompanhando o trabalho dessa equipe, que trabalhou durante a semana toda, fechando possibilidades de vazamento. Por fim, passou uma massa, uma tinta plástica, emborrachada. E aí eu tomei a liberdade de tirar uma foto, 2 fotos talvez, e coloquei na rede social. E aí surgiram os comentários, né? E o que me chamou a atenção foi um comentário que dizia assim: pastor, cuidado com o vento. Aí a minha mulher bondosamente falou assim: não tem problema, ele carrega umas pedras no bolso, né? Então, como é complicado a gente lidar com o vento, né? Eu lembro que quando cheguei em Cascavel, em 2010, eu tentava, algumas ocasiões, andar ali pela Avenida Brasil, e um passo para frente e alguns 10 para trás, né? O vento, ele sempre esteve me judiando, né? Também tão forte, né? Tão gordo, né? Assim como eu sou, realmente um caniço como sou, é muito fácil ser agitado pelo vento. E essa expressão aparece no texto. Essa pergunta foi feita por Jesus. Quando ele olha para aquela multidão, ele diz assim:
Vocês estão saindo para ver o quê? Um caniço agitado, balançado pelo vento? E nessa manhã, eu quero conversar com você e tomar a liberdade e pedir que você converse comigo sobre o seguinte tema: o vento vai passar. O vento vai passar. Calma. Tenha calma. O vento, ele vai passar. Talvez você esteja agora, ou durante a semana, ou hoje mesmo, sentindo um vento forte, que te impele, que dificulta o teu avançar. Talvez você tenha tentado durante a semana dar passos, mas a impressão é que quanto mais você tentava ir à frente, mais o vento te jogava para trás. Mas nessa manhã, eu quero conversar com você sobre essa simples frase: o vento vai passar. Esse texto tem uma história. E a história desse texto não começa aqui. A história desse texto começa quando o próprio Deus toma uma decisão. E a decisão de Deus era mudar a minha, a sua e a nossa história. Para isso, ele toma algo muito precioso, o seu próprio filho, e o oferece. Ele se faz carne e vem habitar entre nós. É achada uma virgem chamada Maria, que vê-se grávida do Espírito Santo. E esta Maria tem uma prima, chamada Isabel, esposa de Zacarias. Velhos, idosos. Zacarias, sacerdote, servia no templo. E de repente, Deus envia um anjo Gabriel, o mesmo que falara com Daniel. E o anjo Gabriel chega para Zacarias e diz: Zacarias, o Senhor usará da sua benevolência, do seu favor. Isabel conceberá. Isabel terá um filho. Parece-me que Zacarias não entende, e aí por causa disso ele é emudecido, fica sem falar. Isabel acha-se grávida. Naquela época, Maria ainda não havia sido desposada, e ela resolve fazer uma viagem. E ela vai à casa de Isabel. E o texto diz que quando Maria é chegada à porta, faz uma saudação, algo acontece. Isabel diz: que privilégio, que honra receber aquela que traz no seu ventre o próprio Filho do Deus Altíssimo. E Maria, sem entender muito aquilo que havia sido dito, ela diz: como assim? Isabel diz: quando a tua voz foi pronunciada, aquele que estava no meu ventre pulou, saltou. E o texto diz que naquele momento em diante, aquele bebê, aquela criança foi tomada pelo Espírito de Deus. E a criança que estava no ventre era João Batista. Melhor, João. Porque quando Zacarias soube que a criança havia nascido, todos começaram a palpitar nomes. Ele pede uma tabuinha e escreve João. E naquele momento a sua boca é desimpedida. Zacarias era sacerdote, servia no templo. João,
descendente de Zacarias, seria então sacerdote também. Mas algo acontece. Naquela época, quando a criança completava 14 anos de idade, ela era instruída, ministrada na escola sacerdotal. Mas não é o que acontece com João. O texto nos coloca um grande silêncio depois do seu nascimento. E novamente temos a informação do seu aparecimento. Diferentemente do que acontece com o pai. O pai ministra no templo, é sacerdote no templo. João é levado ao deserto. João vai ministrar no deserto. E de repente ele aparece. A informação que surge no texto é que ele aparece no deserto. E o seu aparecer no deserto já é algo intrigante. Permita-se viajar comigo na imaginação. De repente, entra em Jerusalém um ser estranho. Magro, um tanto quanto esquelético, cabeludo. Quem acompanhou o jogo ontem viu vários atletas lá com os cabelos grandes. Barbudo, com a pele queimada pelo sol no deserto. Um historiador da igreja, chamado Flávio Joséfos, ele diz que João Batista fez parte de uma ordem chamada dos Essênios. E essa ordem ela fazia um voto, semelhante ao voto de Sansão, nazireu. Isso quer dizer que ele não podia cortar o cabelo, então o cabelo da cabeça cresce, da face cresce, magro, pele queimada, cabeludo, barbudo, vestindo-se de pele de camelo, trazendo um cinto de couro, entra na cidade. Na época reinava Herodes, um mau rei. E esse rei mau guardava um segredo. Ele tem um irmão chamado Filipe, que tem uma esposa. E o rei Herodes adultera, tem relações ilícitas com a esposa do irmão. E de repente, João, que agora é chamado de O Batista, porque lá no deserto ele começa a falar uma frase que chamava a atenção das pessoas. Ele começou a pregar no deserto, e o texto diz que toda Jerusalém, todas as cidades circunvizinhas iam ao deserto. Interessante isso. Enquanto o templo era tomado pela liderança da época, os sacerdotes, o povo ia ao deserto para ouvir a voz, que talvez na melhor das palavras seria um homem das cavernas, um estranho, mas que chamava a atenção da multidão, porque uma grande multidão ia, porque algo chamava a atenção na palavra daquele homem. E uma mensagem, um discurso um tanto quanto estranho, porque a mensagem dele era a seguinte: raça de víboras. Era a mensagem que ele gritava. As pessoas chegavam e ele dizia: raça de víboras, venham aqui e sejam batizadas. E as pessoas iam e eram batizadas. Esse homem é fruto daquela profecia dita lá em Isaías,
que uma voz do deserto iria bradar, que uma voz do deserto iria falar, que um profeta seria levantado, esse profeta iria anunciar o caminho, viria antes. Irmãos, o último livro do Velho Testamento é Malaquias. O primeiro é Mateus. Entre esse período há um silêncio de 400 anos. Não havia profetas. João é o último dos profetas. E de repente um novo profeta é levantado, depois de 400 anos, e vai para o deserto, e tem uma mensagem que é: arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado, raça de víboras. E o povo vinha e era batizado. Falava aos judeus, e chamava os judeus para o batismo. E tinha autoridade, e a sua autoridade era reconhecida. E aí de repente, ele é usado como boca de Deus para denunciar o adultério, a vida de pecado, de depravação do rei Herodes. E o texto diz que Herodes temia fazer qualquer coisa com esse homem, porque a multidão, porque o povo via nele um profeta. E ele tentava, de algumas formas, capturar, prender João. Num belo dia, João, que já tinha os seus discípulos, segundo os historiadores, mais de 200 discípulos João tinha. Ele está pregando, ele está doutrinando, ele está ensinando. E aí, de repente, Jesus passa. E então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Passados alguns dias, ele está no Jordão, batizando as pessoas. Chega Jesus. Todos param. E aí João diz: eu é que tenho que ser batizado por você. E você vem a mim? E aí Jesus diz: deixa como está, que se cumpra o que há entre mim e ti. E aí Jesus é batizado. E em forma corpórea de pomba, o Espírito Santo é descido sobre Jesus. E Jesus inicia o seu ministério. E João, certa feita, novamente ensinando aos discípulos, passa a Jesus e novamente ele dá o testemunho: eis o Cordeiro de Deus. 2 dos seus discípulos passam a segui-lo. Mas de repente, Herodes, que tentou várias vezes prendê-lo, consegue prender João, o profeta de Deus, o homem de Deus, que falava em nome de Deus, que denunciava o pecado da nação, um homem santo, um homem separado, um homem de Deus, é preso. Agora ele está no cárcere. Alguns estudiosos divergem com relação ao tempo que ele ficou no cárcere. Alguns dizem 3 meses, outros 9 meses e alguns 1 ano. Mas o fato é, irmãs e irmãos, que o tempo foi passando. O tempo foi passando. Os dias foram passando. E a voz que clamava no deserto agora está acorrentada, presa no cárcere, na prisão. E certamente era alvo de algumas interrogações. Certamente conhecido, porque aquela figura era conhecida ali em Jerusalém.
E certamente aqueles outros que estavam na prisão talvez fizessem a pergunta que aparece no Salmo 42. João, o teu Deus, aonde está? Você pregava no deserto. É verdade que ele não curou ninguém. É verdade que João não fez milagre nenhum. Mas é verdade que ele era profeta de Deus. Homem de Deus, que fazia a vontade de Deus. E de repente talvez alguém naquela prisão tenha perguntado: João, cadê a voz? João, cadê o teu Deus? E os dias foram se passando. E os meses foram se passando. De repente, segundo Lucas, Jesus chega a uma cidade chamada Naim. E na entrada da cidade, está saindo um cortejo de uma viúva para sepultar o seu filho. Jesus então manda parar, porque se condói com o choro daquela mulher. Aquela mulher estava chorando, já era viúva, e agora ia sepultar o seu único filho. Ele manda parar o cortejo. Toca no esquife e diz: rapaz, se levante. E o rapaz é tomado vivo e devolvido à sua mãe. Nesse instante, de alguma forma, essa informação chega a João. João fica sabendo que Jesus está na região. Ele fica sabendo que coisas extraordinárias estão acontecendo fora da prisão. E aí, irmãs e irmãos, surge esse texto que estamos lendo. Passadas estas coisas, encerrados estes ensinamentos aos discípulos, João manda 2 dos seus com uma pergunta. E os 2 vão e encontram Jesus. E Jesus está ensinando, está falando. E de repente, no meio daquela multidão, talvez como eu aqui, ministrando, falando à igreja, eles erguem a mão com a seguinte pergunta: Jesus, nós temos um recado de João. Todos param. Todos olham. E a pergunta era esta: tu és aquele que deveria de vir, ou ainda teremos que esperar? Que pergunta é essa de João? O que essa pergunta de João quer nos ensinar nessa manhã? Volto a dizer: o vento vai passar. A questão é como nós nos portamos enquanto o vento não passa. Enquanto o vento está soprando forte. Enquanto os dias estão passando e eu e você lidamos com uma situação que é o silêncio de Deus. Que grande paradoxo. João é a voz de Deus que clama no deserto. Agora temos a voz de Deus trancada na prisão. E essa voz de Deus lança uma pergunta: tu és aquele que havia de vir, ou teremos que esperar outro? O sábio Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele diz: cuidado, porque os dias maus vão chegar. Prepare-se, porque os dias maus vão chegar. Dias de ventos contrários. Eu estava assistindo um filme ontem à noite que me fez pensar muito sobre esse sermão de hoje. Porque uma mulher recebe uma triste notícia. Olha só como os dias maus chegam. E às vezes a gente não se dá conta que um dia os dias maus vão chegar. Ela recebe uma notícia no consultório de que teria que tirar o seu útero e tirar os 2 seios. E ela chora, porque era um câncer. É um dia mau. Um dia mau
É quando você levanta-se na segunda-feira de manhã para trabalhar, e quando você chega no seu trabalho, tem uma carta de demissão dizendo que você, a partir daquele momento, recolhe as suas coisas porque você não tem mais lugar naquela empresa. O dia mau é quando você deita-se na sexta-feira e o seu filho ou a sua filha saiu para participar de uma atividade da igreja e, de repente, no meio da madrugada, você recebe um telefonema que diz: lamento, mas, por gentileza, me acompanhe ao IML. O dia mau é quando o cônjuge, seja ele o homem ou a mulher, levanta-se de madrugada, bate do lado da cama e está só, porque houve uma decisão de abandonar o casamento. E o vento está soprando. E muitas vezes soprando forte. E agora? E agora? Os dias foram se passando. João está na prisão. Se foram 13, se foram 9, ou se foram 12. Talvez a expectativa de João fosse: Jesus vai vir aqui, ou vai mandar um anjo e vai me livrar dessa. E aí veio a pergunta. E a multidão está parada, aguardando a resposta de Jesus. E aí veio a resposta. Não em forma de palavra, mas em forma de atitude. Diz o texto que Jesus olha para aqueles 2 discípulos e tão somente diz assim: voltem e digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Segundo Lucas, naquele mesmo instante, no meio daquela multidão, Jesus ergue uma das suas mãos. Surdos começam a ouvir. Cegos começam a ver. Coxos começam a andar. Mortos ressuscitam. Aos pobres é pregado o evangelho. Naquele instante, naquele momento, sinais, curas, prodígios, maravilhas acontecem. E aí por isso o texto diz: voltem e falem para João o que vocês viram e ouviram. E eles voltam e contam para João o que João já sabia. Irmãs e irmãos, sabe qual era a preocupação de João? Ele não estava duvidando aqui se Jesus era ou não o Filho de Deus. A preocupação de João aqui era saber se o tempo dele havia chegado ao final. Se o tempo dele havia chegado ao final. Porque João sabia que ele foi enviado da parte de Deus para ser profeta de Deus, para preparar o caminho, mas havia nascido algo maior do que ele. E ele disse isso: importa-me que ele cresça e eu diminua. Eu não sei qual era a idade de João. Tentei pesquisar, não consegui encontrar isso. Mas o que João estava dizendo era: Jesus, chegou a minha hora de partir? Jesus, eu vou ter que trabalhar mais? Eu vou ter que falar mais? Ou chegou a hora de partir? Era isso que João queria saber. E aí, quando os 2 saem, a multidão começou a falar uma série de coisas.
A multidão ficou alvoroçada. Opiniões, palavras, coisas sendo ditas acerca de João. E Jesus, que conhece a mente e o coração, interrompe aquele balbúrdio todo e diz o seguinte: ei, vocês estão saindo para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Um homem que se veste de trajes finos? Vocês não sabem que os que se vestem de trajes finos estão lá no palácio? Refere-se a Herodes. Vocês estão saindo para ver um profeta? Sim, digo-vos mais, muito mais do que um profeta, porque não há nascido de mulher maior do que João. Enquanto alguns começam a duvidar de João, Jesus diz para aqueles todos: eu conheço quem é João. Vocês não sabem de quem vocês estão falando. Eu conheço João. Nessa manhã eu quero que você entenda uma coisa. Você está diante da face de Jesus. Vou repetir. Você está diante da face de Jesus. Não é a prisão que vai tirar o olhar de Deus sobre você. Não é a situação que você está vivendo, enfrentando agora, que vai tirar o olhar de Deus sobre você. Porque não há como sairmos da face de Jesus. E aí o texto continua. É dia de aniversário de Herodes. Uma trama é feita. A adúltera trama com a filha dança, o rei fica alegre e cai na besteira de dizer: o que você me pedir, eu te dou. Ainda que seja metade do meu reino, eu te dou. A filha volta, conversa com a mãe: mãe, o Herodes falou isso, isso, isso e isso. E a mãe, que não era boba, faz o seguinte: filha, pede a cabeça de João Batista, porque ela odiava João Batista. E a filha volta para Herodes e diz: eu quero a cabeça de João Batista num prato, uma bandeja. Diz o texto que Herodes ficou transtornado, porque ele temia João. Ele sabia que João era um profeta de Deus. Mas para não cair no ridículo, porque rei não volta com a sua palavra, manda então alguém ao cárcere e a cabeça de João é trazida numa bandeja. Os discípulos ficam sabendo, tomam o corpo sem a cabeça e ele é sepultado. E diz o texto que a informação chega para Jesus. E aí na sequência do texto, Jesus, quando sabe do que havia acontecido, retira-se. O texto diz que ele vai para um lugar deserto. E é interessante porque nesse lugar deserto ele não pôde ficar sozinho. O texto diz que uma multidão foi atrás dele. E ele então curou, ensinou e até multiplicou pães e peixes. Mas depois de tudo aquilo acontecer, ele então pede aos discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E diz o texto que ele sobe no monte. Entardecia e ele ficou a noite inteira. Nós não sabemos o que ele estava fazendo, mas eu tenho certeza que ele estava conversando com o Pai e ouvia do Pai: Jesus, meu filho, o teu primo já chegou. O teu primo está aqui. Eu estou cuidando dele. Cumpra aí na terra o que você veio fazer. Porque a voz que clamou no deserto anunciou que o Filho de Deus havia chegado
e era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí diz o texto que começava a amanhecer o dia. E Jesus, do alto do monte, começa a ver lá longe um barquinho agitado pelas ondas do mar e pelo vento contrário. E o vento açoitava o barco. E na quarta vigília da noite, por volta das 6 horas da manhã, o choro pode durar uma noite inteira, diz o Salmo 30. Mas a alegria vem pela manhã. Jesus desce do monte e faz algo maravilhoso. Eu não tinha observado esse detalhe no texto. Quando Moisés caminhava com o povo e chegou diante do Mar Vermelho, o que Moisés faz? Conversa com Deus, Deus conversa com ele, ele pega a sua vara, finca na água e o mar se abre. E o povo fica feliz. Mas quando Jesus está falando que ele era maior do que Moisés, aí com esse texto eu entendi o que ele queria dizer. Moisés abriu o mar, mas havia chegado aquele que tinha o poder de andar por sobre as águas. Ele só não abre o mar, mas ele anda por sobre as águas. Talvez você esteja vivendo num mar revolto. Talvez você esteja vivendo num mar bravio. Talvez você esteja enfrentando ondas severas de problemas, dificuldades, de aflições. Talvez a tua fé esteja como aquela que fica oscilando. Será que Deus vem? Será que Deus não vem? Será que o problema vai vencer? Será que eu vou ser derrotada? Era assim que os discípulos estavam. E aí Jesus anda por sobre as águas. Chega no barco. E diz o texto que ele repreende a força do vento, repreende a força do mar. Tão somente ele diz: acalma-te. Repreendeu o vento, repreendeu o mar. Entrou no barco e chegaram do outro lado. Irmãs e irmãos, talvez alguém possa pensar assim: mas valeu a pena a vida de João? Por que a prisão não foi visitada por Jesus e o barco foi? Por que o barco, Jesus foi lá e salvou os discípulos? E por que João foi decapitado? Por que o barco chegou seguro do outro lado? E por que João esperou e foi decapitado na prisão? Irmãs e irmãos, eu e você estamos na travessia da vida. Enquanto não cumprirmos o que Deus espera, nós vamos atravessar mares e mares. Mas quando tivermos cumprido o que Deus deixou para que cumpramos, o que vai acontecer, o que aconteceu com João? Deus vai nos recolher. A forma eu não sei. A maneira eu não sei. Não sei como será. Mas uma coisa eu sei. Eu e você estamos na condição de João. Profetas de Deus, anunciando Deus, falando de Jesus. A carreira está proposta. Estamos trilhando a carreira que nos foi proposta. A de João havia chegado ao seu final. Uma morte violenta? Você pode até pensar. Mas se você olhar a história dos mártires, não foi diferente. Isaías, que profetizou sobre João, morreu
cerrado pelo meio. A forma eu não sei como será. Mas a morte não matou, a morte não invalidou, a morte não silenciou o ministério, o trabalho. Porque o texto que lemos no início do culto, ainda que andemos chorando, voltaremos trazendo os feixes. Por que eu digo isso? Porque eu e você somos frutos, somos feixes do trabalho de João. Se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, se você conheceu Jesus e conhece Deus, alegre-se, porque o trabalho de João não foi vão. Eu e você fazemos parte da colheita de João Batista. Agora, enquanto estivermos na travessia da vida, nós vamos lidar com ventos, muitas vezes contrários. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte. Jesus falou assim: vocês estão saindo para ver um caniço agitado pelo vento? E eu fui estudar um pouquinho essa expressão do caniço. Caniço tem muito a ver com aquilo que a Cris usa enquanto instrumento. Você toca qual instrumento, Cris? Flauta. Caniço é um bambu. E o bambu tem uma característica muito interessante. O vento bate, ele encurva para um lado. O vento bate, ele encurva para o outro. Só que aí, existe um caniço que nasce no deserto, nessa região do Jordão e da Palestina. E você sabe o que é um deserto? É uma região de areia. E aí, quando o vento batia, aquele caniço era envergado, caía na terra e era coberto de areia. Para muitos, aquele caniço não existia mais, tinha sucumbido, tinha morrido. Mas aí, quando o vento soprava de maneira contrária, ia tirando a areia, aquele caniço começava a se erguer. Começava a se erguer. Começava a se erguer. E em pé ficava novamente. Que figura que Jesus usa. Irmãs e irmãos, o pó vai voltar ao pó. Na travessia da vida, em alguns momentos, nós seremos levados, até cobertos pela areia. Mas quando o vento passar, erguidos seremos. Eu e você, muitas vezes já fomos assim, achatados pela areia do deserto. E muitas vezes erguidas e erguidos quando o vento passa. Mas é verdade. Aquele cárcere foi o meio que Deus decidiu para que a vida de João fosse ceifada. Aquela foi a última experiência. Foi a última vez que o caniço foi levado ao deserto da areia. Sepultado foi, mas o corpo foi o que o texto diz. O pó foi ao pó, mas o espírito a Deus que o deu. Os discípulos estavam atravessando o mar. O vento se fez forte. O bambu envergou. Mas o texto diz que eles chegaram do outro lado e ficaram em pé novamente. Enquanto os discípulos ficaram em pé do outro lado da margem, João, foi erguido em pé na presença de Deus.
Isso é o que nos importa. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos erguidas e reerguidas e reerguidos e reerguidos muitas vezes. Mas vai chegar um momento em que nós seremos definitivamente erguidas e erguidos na presença de Deus e receberemos aquela palavra: vinde benditas e benditos do meu Pai. João não duvidou. João apenas queria saber se a tarefa estava cumprida. E a tarefa estava cumprida. E Deus para si o tomou. Então não se preocupe. Se o vento está soprando, espere. Porque de uma forma ou de outra, o vento vai parar de soprar e você vai ser erguida e erguido novamente. Até aquele dia, quando definitivamente seremos erguidas e erguidos na eternidade, na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé? Não sei se o pessoal do louvor está aí, Cris. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Muitos começaram a dizer muitas coisas a respeito de João, mas Jesus falou: eu conheço João. Nesta manhã, talvez muitos já tenham falado, muitos já tenham dito: você é um fracasso, essa situação não tem jeito, entregue os pontos. Mas ouça nessa manhã a voz de Deus te dizendo: eu te conheço. Eu vou te erguer de novo. Eu vou te colocar em pé de novo. E você vai andar altaneiramente. A última palavra é minha. Não é do homem, mas é do Filho do homem. E essa voz é poderosa para fazer infinitamente mais. Você pode estar chorando hoje, você pode estar chorando agora, mas está aqui entre nós aquele que vai te fazer sorrir, que vai te fazer alegrar-se. Ele já tem feito e vai fazer tantas outras vezes. E talvez você ainda vai chorar algumas outras. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento em que Ele vai enxugar dos nossos rostos toda lágrima. Porque aí teremos sido erguidas e erguidos na presença de Deus. E lá não mais choraremos. O choro ainda faz parte da nossa história? Sim, faz. Mas quando estivermos na eternidade com Jesus, não choraremos mais. Talvez hoje você esteja aí coberto de areia. Espere, confie, não esmoreça. O mesmo Deus que permitiu que você fosse ao pó, diz: eu ergo do pó o desvalido. Eu ergo. Eu vou te erguer. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço com a minha destra fiel, a mão direita de Deus, o braço de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus está nesse lugar. Creia nisso. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece
está soprando e você está sentindo a força do vento, e você quer, e você deseja que Deus te visite, eu gostaria que você viesse aqui para frente agora, que você deixasse aí o seu lugar, que você viesse aqui diante do altar de Deus. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de interceder em favor da sua vida. A porta fechou, o vento soprou forte, o vento balançou seu barco. Você acha que está complicado, está difícil? Nós cremos num Deus e anunciamos esse Deus, e vamos orar em favor da tua vida. Como igreja de Deus, nós abençoamos a cada um de vocês, na certeza de que maior é Jesus. Essa situação não vai te destruir, esse problema não é maior, essa dificuldade não vai te sucumbir. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Ele é poderoso, infinitamente mais, o maior Deus, o Deus acima de todos os deuses, o Deus que nos ama e se importa conosco. João não foi um fracasso, João não foi derrotado, João foi servo do Deus Altíssimo e honrado por Jesus, e hoje está na presença de Deus. Os discípulos foram contemplados e abençoados e vitoriosos em Cristo Jesus. Não há força nessa terra, não há cadeia e grilhão nessa terra que possa vencer a força de Jesus. Jesus é poderoso, é o nome poderoso, e o nome de Jesus nós clamamos nessa manhã sobre a tua vida. Ele te conhece, Ele conhece a tua luta, o teu fardo, Ele conhece aquilo, tudo que você está vivendo, e Ele nessa manhã diz: eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Eles serão confundidos e muitos saberão que há Deus em Cascavel, que há Deus em Cascavel, que há Deus que ama famílias, que cura casamentos, que sara finanças, que prospera-nos em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Entra no nosso barco, Jesus. Entra na nossa causa, Jesus. Entra na nossa vida, Jesus. Leva-nos para o outro lado, Jesus. Leva-nos para a outra margem. Contigo a travessia é segura, contigo a bênção, contigo a vitória. Porque quando tudo diz que não, a tua voz, ela nos encoraja. Vamos repetir isso em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, É a tua voz, Jesus, a tua voz. tua voz me encoraja a prosseguir. Não por nós, não há força em nós, a nossa força está em Ti. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. O Senhor é poderoso. Sei que não Jesus. estou Nunca só. estivemos Se o sozinhos. que dizes sobre
pela palavra que o Senhor nos deu durante esses dias. Obrigado, porque tu nos fazes lembrar que tu és o Deus que nos ama e que nos abençoa. Essas vidas que estão aqui rendidas, prostradas diante do Senhor, visita cada irmã, cada irmão, a cada visitante, a cada um de nós. E conceda, Senhor, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua assistência. Entra em cada causa, em cada situação. Manifesta o teu poder, a tua graça e misericórdia. Glorifica o teu nome, Senhor, em cada uma dessas vidas. Fortaleça-os, encoraja-os. Não os deixe desanimar nem desistir, mas que eles perseverem em Jesus e voltem celebrando o teu nome. Como igreja de Jesus, nós os abençoamos. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Deus abençoe. Ide em paz. Bom domingo. Nos abracemos uns aos outros em nome de Jesus.